Olá pessoal, continuando então do ponto que nós paramos no vídeo anterior, né, que a gente estava usando uma estrutura de seleção simples, né, onde tinha na verdade um programinha, e esse programa que nós falamos sobre o aluno, né, que tem uma nota, uma média final, e ele pode estar aprovado ou reprovado, então é um programinha bem simples, ele pegava e lia aqui a nota final, a média final, né, escrevi a média final para a gente ver como é que a gente tinha né, entrado com os dados, até por causa que essa questão do português, eu fiz questão dele escrever aqui a média para vocês verem como ele estava lendo aquela informação. Então, uma vez que a gente mudou a página de código, né, de idioma para português, na verdade, o separador de decimal mudou de ponto, que é o padrão universal, para o padrão vírgula, que é o padrão nosso, né, do português, né, quando a gente usa o padrão, na verdade, do nosso idioma. Então, o separador de decimal, o padrão para nós é a vírgula. Então, aqui também ele foi alterado. Então, é importante lembrar esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso que a gente colocou aqui com vírgula, acentuação. Toda essa situação aqui ela não ficou truncada, porque eu entrei com uma seleção de página de código, onde você diz qual é o idioma que você está trabalhando. Então, essa biblioteca padrão, chamada loqueio.h, é a biblioteca dos idiomas, tá certo? Então você consegue mudar o idioma que você está trabalhando. Então, o padrão da linguagem C, quando você não muda nada, o padrão universal, o separador de decimal é o ponto. Mas um detalhe importante que, apesar de você ter alterado aqui o idioma para português, as fórmulas continuam tendo o separador de decimal dentro do programa em C, o separador de decimal continua sendo, né, o ponto. Tá? Então vejam o seguinte, vamos supor que em vez de média final a gente fosse fazer um programinha para ler, que é exatamente um dos exercícios lá que eu passei para o pessoal fazer, né, que é para ler, na verdade, 3 notas e calcular a média. Né. Então, por exemplo, a média final da disciplina vão ser 3 notas que eu vou ler, que no caso da nossa disciplina seriam as 3 provas mesmo que eu pretendia fazer, né, que agora vão ser substituídas por um exame de suficiência, vai ser agrupado todo o conteúdo numa prova única, tá, para quem quiser fazer o exame de suficiência. Tá? Mas, em vez de ler a média final, nós vamos ler nota por nota. Então, eu vou apagar esse tipo de coisa. Tá? Vou escrever aqui, digite as notas. Então, vamos mudar esse programa aqui. Vou salvar ele com... Vai ser o nome de aprovação mesmo, só vou alterar aqui uma série de coisas. Primeiro, em vez de média, só média, eu vou ter nota 1, vírgula, nota 2. Então eu tenho várias variáveis declaradas separadas por vírgula e nota 3. Tá? Separados por vírgula, e essas variáveis elas vão formar uma média, a média vai ser uma variável que vai ser calculada. Então eu vou continuar trabalhando com a página de código ativada aqui, que seria então o idioma português. Tá? Então ele vai mudar o português, então continuar com isso aqui ativado, a mudança de idioma. Tá? E vou, na verdade, em vez de entrar com a média final, tá? Então, notas parciais, tá? Com uma casa decimal com vírgula, tá? Uma casa decimal com vírgula. Isso aqui é instrução para o meu usuário. Então, eu vou colocar aqui notas parciais. Então, eu vou ler, na verdade, as 3 notas. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, com vírgula, tá? 2 pontos, eu vou colocar aqui, eu vou quebrar uma linha contra a barra M, tá? E em vez de já ler média, eu não vou ler média, eu vou ler nota 1. Tá? Então eu vou colocar aqui nota 1. Né? Só que antes disso, eu vou ter que dar uma instrução para o meu usuário saber que ele está digitando a nota 1. Printf, tá? Nota 1. Tá? Então eu vou entrar com nota 1 igual a, e o usuário vai digitar a nota 1. Então eu coloco ponto e vírgula aqui, e agora sim está certinho. Eu vou ler a nota 1, que é um float. É um float que ele tem uma casa decimais, então ele não pode ser inteiro. Então nem média, e muito menos notas, elas são notas sem casa decimal. Certo? Eu acho que o único sistema que usa valores inteiros para nota
é a pós-graduação. Só que daí lá são conceitos. Você tem o conceito A, B, C, D. Né? O D, na verdade, é aquilo que eu comentei, se vocês tirarem D, vocês podem ser desligados do programa de mestrado, por exemplo, né? Ou do doutorado. Então, o negócio é estudar para ficar com, né, no mínimo B, porque C já é bem ruim. Né? Então, D, na verdade, é uma nota muito baixa para ser. Né? Então, geralmente, tem algumas penalidades bem sérias, né, em algumas coisas de. Então, lá sim, ainda as notas são inteiras, aí não tem nota com casa decimal, mas isso em alguns programas de mestrado, depende então do programa e das regras do programa, tá? De mestrado, doutorado e assim por diante. Mas, de qualquer forma, você tem aqui nota 1, então um valor com casa decimal, certo? Então, eu vou fazer agora a leitura printf, tá? Nota 2 igual a, e vou fazer um scanf. Qual é o formato? Então, sempre que você vai ler uma variável ou escrever uma variável, você tem que dar aqui a formatação antes. Tá? Então, formato é porcentagem F. Eu vou ler então com E comercial, porque a gente já viu que faz parte para nós aqui desse scanf, é o E de endereço. Tá? Então, nota 2, né? E vou entrar aqui com nota 3. Então, vou pegar as três notas aqui, ó, printf. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa errada depois de propósito, para vocês verem que dá erro. Tá? Nota 3, nota 3, tá? Igual a, e vou então fazer a leitura de nota 3. Então, scanf, tá? Porcentagem F, então, né? Porcentagem, não saiu porcentagem, isso. Porcentagem F, tá? Então eu vou ler com E comercial, nota 3. Tá? Veja, nota 3, nota 1, não tem espaço em branco, gente. Outra coisa, a variável nunca pode começar com um número. 1 nota não vale, 2 notas também não vale. Então não pode começar com um número, tá? Então, lembrando, regras das variáveis. Tá? E você nunca dá espaço em branco. Você pode colocar sublinhado, mas não dá espaço em branco. Tá? Então eu estou lendo nota 1, nota 2 e nota 3. Eu leio as três notas, ponto e vírgula aqui, certo? E vou calcular a média. Então, média vai ser igual a nota 1. Puxa, que daí na verdade não mudou muita coisa. Eu não entrei com os valores aqui. Nota 1 mais... Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Primeiro quero somar tudo, nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tá? Divididos por... Eu vou colocar de propósito aqui com casa decimal. Eu tenho 3 notas, então eu vou dividir por 3. 3.0. Tá? Então, na verdade, eu vou colocar vírgula 0. Só para vocês verem aqui. 3,0. Talvez não dê erro, porque vai considerar 2 dígitos aqui. Mas se eu tivesse que dividir por 3,5, ele não vai usar esse vírgula aqui, não vai ser casa decimal. Vamos supor que eu fosse dividir por 3,5. Então não pode ser... vamos supor que ele tirou 7, daria 21, divididos por 3,5, não daria média 7. Se ele tirar então, a média aqui, né? Então, só para provar para vocês aqui que o separador de decimal, independente de você mudar o idioma, nas fórmulas o separador decimal continua sendo ponto. Então aqui está errado. Tá? Então, eu até vou chamar a atenção aqui, isso aqui está errado. E depois eu apago isso aqui, ó. Errado. Tá? Vamos ver aqui se até não reclama na hora de compilar o programa. Então, dá um build and run, nota 1. Nota 1 deu 7, 7, 7. Nota média final 7. Ele não fez a divisão por 3,5. Ele não pegou os 0,5 aqui, ó. Esse 5 aqui está sobrando, ele não fez isso aqui. Agora, se eu pegar isso aqui e dividir por 0,5,
agora vai dar diferente. Não vai dar média 7. Tá? Então, deixa eu até apagar esse errado aqui. Agora a fórmula está certa, mas nas fórmulas se usa o ponto de decimal, não a vírgula. Tá? Então tá lá, ó. Build and Run, nota 1, 7, 7, 7, média final 6. Porque ele pegou, né, daria 21 divididos por 3,5. Né, ele acabou arredondando, ficou 6 aqui. Tá certo? Uma casa decimal só porque foi o que eu pedi para ele exibir. Tá? Então vocês vejam que ele dividiu por 3,5, não por 3, porque... Né, então isso aqui, na verdade, a fórmula está errada. Né, não tinha que ter esse 3,5 aqui. Mas eu queria mostrar para vocês que o separador de decimal é o ponto e não a vírgula no meio do programa. Se você vai colocar vírgula na entrada de dados ou não, se você mudou o idioma para português, né, isso aí só vale na hora que o usuário vai digitar lá a nota, mas não muda nas fórmulas dentro do programa. Tá? O separador de decimal para valer, por isso que eu acho confuso esse tipo de coisa, e às vezes eu prefiro trabalhar com o programa sem colocar a mudança de idioma, para trabalhar com o padrão internacional. Tá? Claro que daí não fica tão bonitinho, não fica com acentuação, né? Fica mais esquisito o programa, mas ele é universal, daí você não tem problema em lugar nenhum. Né? Não que compilando vai funcionar de qualquer forma do mesmo jeito, mas é importante que você saiba, então, que apesar de você digitar os valores com vírgula aqui, na hora de entrada de dados, porque você mudou o idioma para português, né? Na fórmula, o separador de decimal continua sendo o ponto, não a vírgula. Tá certo? Então, em todas as fórmulas dentro, só na entrada e saída que você mudou o formato. E daí virou português. Então, ele não muda para o programa inteiro, ele muda só na entrada e saída, tá, de dados. Tá certo? Então, o resto a gente não mudou, né? E era isso que eu queria comentar com vocês, né? Bom, então, fora isso, deixa eu tentar lembrar se tem mais alguma coisa importante para comentar. Aprovado, reprovado. Tá. O importante é salientar realmente essa questão da fórmula, que no meio de uma fórmula, sempre o separador, então dentro do programa, fórmulas e tudo mais vão ter o separador decimal, sempre será o ponto, independente de você trocar o idioma, sempre vai ser o ponto. Tá? No caso aqui, eu não tinha muitas decimais aí para trabalhar, né? Mas porque eu coloquei o nome das variáveis aqui. Mas se eu quisesse trabalhar com decimais mesmo, né? Daí... Né? Bom, outra coisa importante, então, para a gente... né, então, isso aqui está compilar build and run, tal, está certinho. Tá? Ok, outra coisa importante para a gente fazer, então. Vamos criar um programa novo aqui. E esse programa, na verdade, vai ser uma calculadora, empty file, de 4 operações. Então, eu nem vou usar, dessa vez, a página de código. Eu vou colocar já direto aqui, ó, include... Tá? stdio.h, fazendo um programa novo. Tá? O programa se chama main, então começa com o programa main aqui, abre e fecha com chaves, certo? E eu vou colocar um comentário aqui. Inicialmente eu quero fazer aqui, declarar variáveis, e como é uma calculadora, e vai usar casa decimal, então eu vou colocar aqui float, tá? E vou fazer uma calculadora bem simples, ela não é o ideal, porque a gente ainda não viu loops encadeados. A gente vai começar a ver isso no próximo módulo aqui, tá? Mas nesse módulo aqui a gente vai ver só loops. Loops não, estou falando loops, mas estruturas de seleção encadeadas. A gente está trabalhando só com estruturas de seleção simples. E eu vou começar aqui uma calculadora de 4 operações, onde eu vou ter número, tá? 1 e número 2, tá? E uma variável chamada resultado. Ok? E é um float. Então eu vou salvar isso aqui. Então, build and run, eu vou dar um salvar aqui. Isso aqui vai ser a calculadora. Então, eu vou chamar o nome de calculadora. Calculadora. Isso aí. Salvar. Ok. Então, eu tenho aqui número 1, número 2, resultado. Perfeito. Tá?
Bom, muito bem, então eu vou pedir para o meu usuário, né, digitar uma expressão matemática. Eu vou até fazer uma coisa avançada aqui. Então, eu vou fazer aqui um printf. Eu preciso também aqui de uma outra variável chamada char operador. Tá? Ok. Então, printf, né, eu vou pedir para ele digitar, ó, digite a expressão. Essa expressão. Eu vou colocar sem acentuação. Eu não estou usando página de código aqui. Expressão. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o setLoc para ficar bonitinho. Então eu vou dar o include dessa vez. Vou dar uma colher de chá aqui. Ó. Include. Tá? Locale.h. Opa. Isso. Tá? Também vou fazer aqui a mudança do idioma, então, para português. Então, eu vou colocar aqui setLocale. Tá? Sempre esqueço do padrão aqui, que seria LCALL. LCALL. Tá? Português. Ok, então mudei né, o meu idioma aqui. Digite a expressão, então vou colocar, já que eu coloquei agora a acentuação, está valendo a acentuação, a expressão no formato número mais operador mais número. Ok? Número mais operador mais número. Tá? Então eu até vou colocar aqui um contra-barra N para não ficar muito longa essa linha. Tá? E vou colocar um exemplo embaixo aqui. Ó. Printf. E vou colocar aqui, por exemplo, um exemplo de expressão. Por exemplo, 5 mais... Tudo junto, sem espaço em branco. Expressão no formato número mais operador mais número, sem espaço. Sem espaços. Então vamos apagar o espaço aqui para não dar confusão. Tá? Tem que ser esse formato aqui, porque senão não dá certo de fazer a leitura de 3 coisas ao mesmo tempo. 5 mais 7, por exemplo. Tá? Então isso aqui é um exemplo. Tá? Então contra-barra N para quebrar a linha. Até poder, esse exemplo aqui, vou colocar aqui exemplo, 2 pontos, 5 mais 7 contra-barra N para quebrar a linha. Ótimo. Tá? Então o que vai acontecer? O meu usuário vai digitar essa expressão aqui. Então eu vou fazer aqui um printf, tá? E vou colocar um sinalzinho de igual, que ele vai colocar aqui a expressão do lado. Tá? Ponto e vírgula. Até nem vou colocar esse igual aqui, vou colocar só uma... Puxa vida, como é que a gente vai fazer? Vou deixar para ele digitar só a expressão sem nada em branco. Tá? Dei 2 quebras de linha aqui e não vou colocar esse printf não. Ele vai digitar a expressão, tem que saber que tem que digitar a expressão aí. Tá? Muito bem, eu vou fazer agora um scanf. Então eu vou fazer aqui um scanf, tá? Para ler 3 variáveis, que é o número 1, o número 2 e o operador. Tá? Então eu vou fazer aqui número 1, tá? Tem que dar o formato, desculpa, o formato. Porcentagem F, então para o número 1 é porcentagem F, um float. Daí eu vou ler um porcentagem C, que é o operador, e mais um porcentagem F, que é outro número. Então eu vou ler
exatamente essas variáveis na mesma ordem da formatação que elas estão aqui. A primeira variável que eu quero ler é o número 1. Número 1. Tá? Vírgula. Depois eu vou ler o operador, que é um porcentagem C. Operador. Tá? Vírgula. E vou ler o número 2. Como é leitura, tem scanf, tem o E comercial, sempre aqui na frente, ó. Sempre vai ter esse Ezinho aqui, tá certo? Eu gosto de deixar espaço em branco aqui, depois da vírgula. Todo esse espaçamento aqui ajuda a deixar mais clara a coisa. Quanto menos amontoado, melhor. Então ele vai ler 3 variáveis ao mesmo tempo, fazer uma coisa bem avançada aqui. Ele vai ler o porcentagem F, que é esse número 1. Tá? Vou ler esse porcentagem C aqui, que é o operador. Tá? E vou ler o outro porcentagem F, que é o número 2, que está aqui. Então eu vou ler as 3 variáveis ao mesmo tempo. Tá certo? Muito bem. E daí eu vou fazer uns if simples aqui. Por exemplo, if, né, se o operador... E agora vem uma coisa importante, gente. Se eu colocar um sinal de igual, eu estou fazendo uma atribuição. Sempre que eu faço um sinal de igual, eu faço uma atribuição de valor. Para eu fazer uma comparação, eu tenho que colocar 2 sinais de igual. Então, se eu quero comparar, se o operador, por exemplo, é o sinal de mais, né? Então, o que acontece? Eu vou comparar um caractere, eu vou comparar com um sinalzinho de mais, entre aspas, simples, porque ele é um char. E char, na verdade, o símbolo mais é operador matemático. Você não quer comparar com o operador matemático, você quer comparar com o operador que você entrou aqui como dado. Então, se for mais, o que é para fazer? Então, o que vai acontecer é que eu vou colocar minhas chavinhas aqui, que apesar de não ser necessário, eu gosto de colocar, né? E vou colocar aqui, resultado é igual a número 1 mais número 2. Tá? Ponto e vírgula. E vou escrever a resposta, né? Então, vou fazer aqui um printf. Vou colocar aqui uma quebra de 2 linhas, contra barra N, para pôr a linha. Então, isso aqui são quebras de linha. Tá? E vou escrever agora a expressão matemática que eu acabei de ler lá em cima, né? Que seria o seguinte. Eu vou colocar, agora eu posso colocar espaço aqui. Na hora da leitura não dá para colocar espaço, porque o espaço em branco, ele é um caractere. Ele entra aqui no porcentagem C. Então, daí não dá. Se você colocar um espaço em branco aqui, ele vai ler a porcentagem C como sendo o espaço em branco. Então, não deixe espaço em branco na expressão. Mas aqui eu posso deixar. Né? Então, eu escrever um caso, no caso aqui, com 2 casas decimais, ponto 2F. Tá? Então, esse é o primeiro formato aqui de qual variável? Do número 1. Tá? Mas eu já vou escrever aqui. Mais, eu vou colocar aqui o operador. Eu vou colocar aqui um porcentagem C, que vai entrar o operador lá. Tá? Daí eu vou colocar aqui um porcentagem ponto 2F. Tá? Eu vou colocar igual. E vou colocar o resultado, que vai ter 2 casas decimais também, ponto 2F. Eu estou montando uma expressão aqui na saída. Tá? E vou colocar o que aqui? Eu vou colocar aqui as variáveis exatamente nessa ordem que está aqui. Qual é esse porcentagem 2F primeiro aqui? Esse primeiro é, como é printf, não tem o E comercial. É direto, número 1. Né? Vou colocar agora o porcentagem C, que é o operador. Tá? Vou colocar o número 2. Tá? E por último, o resultado, que foi o que eu calculei lá em cima. Resultado. Então eu só tenho a operação de mais por enquanto. Eu poderia fazer um outro if aqui agora com operação de menos. Vou fazer aqui, ó, copiar, colar. Ctrl C, Ctrl V. Então, em vez de sinal de mais, eu coloco o sinal de menos, coloco menos aqui. E assim por diante. São ifs simples. Eles não estão encadeados, eles estão soltos. Ele vai perguntar qual é a operação, se não tem else, porque, né, na verdade,
é um if simples aqui. Eu vou colocar assim, barra de divisão, tá? E daí é para dividir aqui, ó, dividir o número 1 pelo número 2. E por último, vou colocar então uma calculadora de 4 operações aqui, tá? Então, até posso colocar um título aqui, ó, printf, tá? Colocar aqui 3 estrelinhas, calculadora, 4 operações. Estou fazendo acentuação porque eu mudei a página de código. Sem mudar a página de código, com o set bloqueio, isso aqui ia ficar tudo truncado. E é claro, eu vou colocar aqui, para ficar bonito, então 2 quebras de linha, né? E está aqui o título. Então esse aqui é o título. Ok. Então o que vai acontecer? Se for sinal de vezes, por último aqui, eu multiplico. Certo? Então está aqui a nossa calculadora. Vou até copiar esse quebra de linhas aqui para colocar no finalzinho. Ponto e vírgula, faltou um ponto e vírgula aqui. Aqui, ó. Não pode esquecer do ponto e vírgula. O problema meu é que às vezes eu me distraio. Não tem ponto e vírgula onde? Nos ifs. Então, qual é a novidade? A atribuição é um sinal de igual. Você está dizendo, o resultado vai ser igual ao número 1 mais número 2. Comparação é com 2 sinais de igual. Sempre. Porque na linguagem C, você pode fazer atribuição em qualquer lugar. Por exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar um deles errado aqui. A divisão... Aqui, ó. A divisão está errada, né? Então... eu não vou tirar um sinal de igual, ele vai fazer divisão sempre. Tá? Então, se o operador for sinal de mais, né, ele vai fazer isso aqui, mas vai cair aqui depois. Tá? Ele vai destruir o resultado, porque eu dei um sinal de igual só. Um sinal de igual só é uma atribuição. E a atribuição, ele vai fazer, ele não vai testar. Ele não é tipo, ele pergunta, operador, não, ele faz o operador ser igual à divisão. Então, vamos deixar um erro aqui de propósito, para vocês verem como acontece esse tipo de coisa. Então, tá lá, ó. Digite a expressão no formato número mais operador mais número, sem espaços. No formato, até ficou muito comprido isso aqui. No formato, vamos colocar aqui um contra-barra N para quebrar esse tipo de coisa. Vou fechar aspas aqui, vou fechar parênteses e vou fazer um outro printf aqui. Distribuição no formato, número, mais operação mais número, sem espaços. Exemplo, isso aí. Ok. Então é só dividir a linha aqui, porque ela ficou muito comprida, aquela janelinha pequenininha que nós tínhamos lá. Não mudei nada praticamente no programa. Então, ó, build and run, tem que ter uma janela em aberto, em algum lugar. Ele está reclamando aqui. Printf, está com erro aqui. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, faltou aqui, ó. Ponto e vírgula. Ok. Build and run. Então tá lá, ó. Digite a expressão no formato número mais operador mais número sem espaços. 5 mais 7, por exemplo. Muito bem, vamos colocar uma operação aqui. Então eu vou colocar aqui 14 mais 2. Tá? Ele fez a divisão. Ué, mas eu não digitei mais. Porque, na verdade, você fez uma atribuição aqui. E a atribuição, ele não questiona, ele faz a atribuição mesmo. Vai ser essa operação aqui que ficou definida. Então, se você quer fazer uma comparação, tem que usar 2 sinais de igual. Tá? Então, vamos fechar a janelinha aqui. E vamos rodar de novo o programa. Build and run, tem que compilar de novo porque eu mudei lá. Agora sim, ó, se eu fizer, por exemplo, 14 mais 2,
Tá? 14 mais 2 é igual a 16, ele fez a expressão. Ok? Então, comparação dentro do if é sempre com dois sinais de igual. Ou usar aquele maior ou igual, menor ou igual, e assim por diante. Mas quando você faz a comparação para saber se é igual, o igual de comparação são dois sinais de igual. Um sinal de igual só é uma atribuição. Então, quando se usa uma atribuição, é em fórmula. Então, o resultado vai ser igual ao número 1 mais o número 2. Né? Ele está fazendo, então, essa atribuição ali. Tá certo? Então, gente, nós encerramos nosso vídeo aqui, né? E continuamos, então, com estruturas de seleção compostas depois. Vejam que nesse programa que eu acabei de fazer, todas as estruturas de seleção são estruturas simples. Mas não tinha o else? Não tinha else. O else não é obrigatório. Eles eram ifs independentes, tá certo? E essa calculadora de 4 operações ali, bem simples, a gente vai retomar ela depois e vamos mudar esses ifs independentes para fazer um if encadeado, né, nos próximos módulos aí. Ok? Então, até breve e nós nos falamos, né, qualquer dúvida, vocês sabem como mandar e-mail, né, e entrar em contato para a gente esclarecer esse tipo de coisa, além dos horários de atendimento que estão disponíveis toda quinta-feira, pela manhã, das 8h20 até as 11, e 8h30, desculpa, 8h30 até as 11, e à tarde, né, das 5h30 até as 19h30, isso, até as 19h30. Das 6 até as 19h30, desculpa, das 18 até as 19h30, esses são os horários aí. Então, isso também está divulgado lá né, no Moodle, mas qualquer dúvida é só entrar em contato então. Tá bom? Então, até breve.